Instruções dos Espíritos. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não têm percepção. O dever íntimo do homem está carregado e está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas esse dever, como nós podemos precisá-lo? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo. Termina no limite que não gostariais de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. E aí segue. É muito interessante o Evangelho. O pessoal, depois que quiser acompanhar esses evangelhos, essas reflexões no YouTube, tem esses cardzinhos aqui, o nome Transmutação Renato, está lá no YouTube, é o canal. Ou você direciona aí o QR Code, eu só anota Transmutação Renato, tem um canal lá, e esse evangelho vai ao ar. Esse de agora, depois que eu vou ouvir, né? Então a gente não prepara, então a gente vai ouvir esse evangelho e depois vai colocar no ar. Mas já tem lá muitos outros. Eu tenho refletido muitas vezes, desde a época, muitos anos atrás, que perguntaram ao Divaldo Franco, perguntaram ao Divaldo se aquilo que ele falava não era individualismo. Porque era muito comum, e muitas vezes é comum, um slogan que diz que fora da caridade não há salvação. Eu já vi até pessoas diferenciando o espírita de outras religiões, porque diz que o centro do espírita é a caridade. E aí nessa caridade, parece que a pessoa subentende o para com os outros. E a pessoa não olha o que ela tem de checklist, de receita de bolo que ela tem que fazer com ela. Então, como muitas vezes o discurso do Divaldo direcionava a lupa para a pessoa, muita gente questionava se não era para ele direcionar, era que a coisa fosse sempre olhando para os outros e não para si. E eu lembro que o Divaldo fazia uma resposta, e eu sempre, vez por outra, estou me deparando com essa questão, porque de fato, quando vem as reflexões do Evangelho, a minha lupa é muito voltada inicialmente para a pessoa. E já tivemos até evangelhos que a gente foi falando, né, que a primeira caridade é com você. E isso tratando que não era individualismo. A primeira caridade é com você. A primeira caridade, aí você vai porque é perto, ó. Você imagina que você é esse evangelho.
A primeira caridade é com você. Aí você está numa família, concorda? Olha, é isso aqui, ó. A segunda caridade, que acaba acontecendo em paralelo, é com os que Deus te confiou. Aí começa. É como se fosse uma espiral. Antigamente quem convivia com muriçoca, né? Aqui a gente comprava uma espiral, né? O nome da bicha era sentinela, não era assim? Não era? Quem lembra disso aí? A gente ia no mercantil, não sei nem se aquilo faz mal ou não, que eu nunca mais vi. A gente comprava uma sentinela, pegava um ferrinho assim, pendurava ela e ela ia queimando assim, ó. Sentinela, era uma espiral, ela ia queimando até acabar, ela faz um círculo assim, ó, ascendente, não era assim? A espiral. Então a ideia de caridade, na compreensão que eu tenho, é essa. E vejo que muita gente enxerga a caridade primeiro fora, para depois em casa. Tinha gente até no interior que dizia assim, né, que era o frutuoso, que era um cara que ele no meio da rua, para todo mundo ele era bom, mas dentro de casa ele era horroroso. Sabe aquela meninazinha, e até criança, bem educadinha, quando ela fala inteligente, educada, fechou a porta de casa, tá ela e a mãe, pronto, a boca dela, né, é imunda. Então, para fora, isso dá interpretações equivocadas, porque é muito bom chegar no centro, botar a roupa branca, isso é bom, né? É bom. Ser legal com um cara lá no meio da rua que sei que ele está precisando, mas que você não tem nenhum dissabor com ele. Chega lá, dá um banho e ajeita, tudo bem, pode fazer, é em paralelo, mas entenda, a sentinela tem que estar corrida já. Amar-se para ter a capacidade de amar e saber receber amor. Porque se você não se ama, fica procurando ser aprovado ou se sentir aprovado pelos olhos dos outros. Quer aparentar ser bom, quando a questão da reforma íntima é tentar ser bom. Aparentar é uma consequência. Aparentar é uma consequência. Mas a pessoa que começa a trabalhar primeiro fora, a probabilidade dela ser negligente com o dentro é muito alta. E onde a gente tem conflito mesmo é com a gente. É a gente que não se ama, que não se aceita, que não aceita a velhice, que não aceita a doença, que não aceita alguém que nosso que parte, que não aceita a nossa condição social. A gente que não se aceita, que não aceita o pai que tem, a mãe que tem, o marido que tem, a mulher que tem, não compreende, melhor até do que aceitar, não quer. Aí é muito bom, tá cheio de pedras dentro de si, aí ao invés de tentar ir resolvendo com a espiral e de dentro para fora, fica querendo ajudar, entre aspas, o mundo. Porque entre aspas, porque será que esse ajudar aí não é fugir? Você não consegue resolver com você, vamos olhar para a vida alheia. Aí vem o problema. Aí vem o problema. Lembro que minha mãe falava: ajuda-te, que o céu te ajudará. Ajuda-te, né? Que trabalho lindo feito em Alcoólicos Anônimos, que a pessoa que estava no fundo do poço do alcoolismo, uma droga lícita, destruindo a vida dela, que é uma doença incurável, tem recuperação, não tem cura, progressiva, irreversível, de efeitos fatais, mas que antes de matar desmoraliza.
Que trabalho quando um homem ou uma mulher dá o primeiro passo, sai da negação e diz: reconheço minha impotência frente ao álcool e que minha vida ficou ingovernável. Que aí ela dá o segundo passo, o terceiro, e vai até o 12º e continua dando esses passos a cada 24 horas. E aquela pessoa que passou a se cuidar, evitando o álcool no primeiro momento, naquelas 24 horas, tanto sóbrio, ele se cuida. Olha a sentinelazinha ascendente, ele se cuidando, já não é aquele cara que sai bêbado no carro e atropela uma pessoa. Começa a cuidar dos outros porque se cuidou. Como é que ele vai sair bêbado se ele não bebeu? Já não era aquele homem que quebrava tudo dentro de casa, porque ele quebrava quando bebia, não bebeu. Ele já não vai dizer palavras grosseiras, querer desmoralizar os outros, querer ser só ele o dono da razão, machucar os filhos, a esposa. Ele não fez isso. Qual foi a atitude? Cuidou dele. Gente, a gente se cuidar, se cada um faz sua parte, não consigo compreender isso como individualismo. Porque você faz tanto bem ao mundo em fazer a sua parte, mas olha aí, o Evangelho está aí, ó. Primeira linha, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item, que é o sede perfeitos, item 7, o dever. Olha a primeira frase, ó. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro, si mesmo primeiro, e dos outros em seguida. Olha a sentinela. Eu posso ver isso mil vezes vão me questionar que eu estou pregando individualismo, e eu vou sempre me repensar. Mas eu vejo, meu amigo, quem tem algum parente aqui com problema grave de alcoolismo ou drogadição, ou conhece alguém? Ninguém. Que tem alguém que você conhece ou perto que tem problema com alcoolismo e drogadição? É um karma, ou melhor, é um caos. A sentinela, por onde ele está, é horroroso, é ou não é? Se cuida, cara. Você deixaria de ser medo com a sua mãe, medo com os seus filhos, medo com a sua esposa, medo com o seu trabalho, medo com a sociedade? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Mas é natural a pessoa dizer assim: olha, eu entrei na igreja tal, me afastei dessa adicção, minha vida começou a melhorar. Está vendo? Deus é muito perfeito. Você faz certo que dá certo e faz errado que dá errado. Ora, não, eu vou aqui fazer, eu vou pregar isso, que lá eu faço caridade. É como a pessoa usa, como se fosse lá pagar o que ela erra aqui, entendeu? Não é assim. Não é assim. A programação de 12 passos, que eu descobri há alguns anos, quem acompanha lá no canal vai ver vídeos pretéritos a eu conhecer anônimos. Então, cada coisa que quem acompanha há muitos anos, né? Já estamos falando aqui há uns 20 anos, e nem sempre foi gravado. Mas é uma coisa que é indissociável, e é porque Alcoólicos Anônimos não tem bandeira nenhuma, ele não se liga a nenhuma religião, a nada. O segundo passo é crer na existência de um poder superior. Mas eu acho fantástico a noção de dizer que, lá no livro azul, Alcoólicos Anônimos não é contra o álcool, não é contra quem bebe, é contra o egoísmo e o egocentrismo. Também tem falado aqui, o egoísmo é diferente de você se cuidar individualmente. Egoísmo é porque você não se ama, tem baixa autoestima e fica, ao invés de querendo ser melhor do que você mesmo,
você fica tentando ser melhor do que os outros, se comparando. Porque minha mãe me comparava com meu primo que era melhor, com meu irmão que era mais rico, com não sei o que. Sim, que horas é que você vai usar o seu livre-arbítrio, vai reconhecer essa criança ferida que está em você e vai ver que você cresceu, você acolheu e tomar uma atitude diferente? Vai continuar dando asas a isso aí? Muda. Que é assim na vida, ou muda ou se muda. Se você vai fazer errado, você está colhendo dores, porque você está plantando dores. Não dá para plantar feijão e colher arroz, plantar espinho e colher algodão. Não dá. Então é a questão. O que eu acho fantástico? Eu comecei a ler sobre Anônimos para falar para as pessoas na rua. Aí fui descobrir que dos 12 passos de Alcoólicos Anônimos, aquela programação funciona tão bem que eles criaram mais de 400 irmandades para usar os 12 passos. Hoje a Igreja Batista no mundo inteiro, várias igrejas pediram emprestado e usam lá, chama Celebrando a Restauração. Aquela igreja séria ela está fazendo, várias igrejas evangélicas usando, tem um livrinho dizendo, foi pedido emprestado, Alcoólicos Anônimos, 12 passos, trabalhando várias outras adicções, como eles chamam, que é escravidão, uma droga adicta, escravo da droga. Aí criaram, quando o álcool, o bêbado, alcoólatra, ele tapava a garrafa, melhorava muita coisa na vida dele? Sim. Mas aí ele, com as partilhas, que lá no Alcoólicos Anônimos tem até um livro chamado A Linguagem do Coração. Foi uma irmandade criada por volta de 1939 em Akron, nos Estados Unidos, por um alcoólatra, advogado, Bill, e um médico, alcoólatra, Bob. E já havia também de uma inspiração de uns evangélicos de Oxford, que só tinham 4 passos. Eles desenvolveram aquilo. Anos depois de Alcoólicos Anônimos estar funcionando, começaram a ver dentro dessas partilhas que identificaram que o problema central era o egoísmo e o egocentrismo, não era o álcool, mas o álcool potencializava, então se afasta do álcool. Eles descobriram que às vezes o cara parava de beber, ou a mulher parava com a garrafa, mas com pouco tempo ela continuava dando os mesmos trabalhos que dava quando bebia. Como é que pode? Então não era o álcool. Eles identificaram o quê? É que nós somos uma colcha de retalhos de adoecimentos emocionais. Então o cara tancava a garrafa, eles criaram uma expressão lá, eles falam com a linguagem do coração, que é experiência, força e esperança, e ficava transferindo para outra coisa. Então tem cara que deixa de beber, ou deixa de usar outra droga ilícita, e cai na comida, se torna escravo da comida, vira um adicto à comida, escravo da comida. Criaram nos Estados Unidos, com permissão de Alcoólicos Anônimos, os comedores compulsivos anônimos. Rapaz, não adianta transferir, você tem que se cuidar. É uma colcha de retalho de problemas. Você tem que cuidar de quantos? Todos. Álcool. Aí o cara fecha a tampa do álcool, cai para a comida. Comida. Ixi, mas a comida, como é que a pessoa vai se afastar da comida? Não, é não comer as emoções. É entender que comida é alimento, não é para ser gostoso ou não. Você come o que é necessário, que faz bem e pronto. Ah, eu sou viciado. Opa, viciado, adicto, uso 12 passos, não seja escravo da comida. E Pedro dizia: você não é o que você come, você não é o que você bebe. Está vendo?
Opa! Então eu tenho problema com álcool, mas também acabo tendo com comida. Eu não tenho problema com álcool, mas tenho problema com comida. Cuida, ajuda-te que o céu te ajudará. Aí a pessoa tampava a garrafa, afastava de usar os produtos químicos das drogas ilícitas, que era muito comum. Então a pessoa dizia assim: eu deixei de usar. O cara chamava cruzado, ele usava álcool e drogas ilícitas pesadas. Aí ele dizia assim: não, eu deixei de beber, não estou mais usando aquela droga química, estou só fumando baseado. Ele tem que ter uma fuga. E o cara diz: rapaz, continue a programação, você tem que se afastar de todas as suas adicções, compreender e ter de volta a sua vida de novo, porque você não está vivendo, você está fugindo da vida, seja pela droga lícita, seja pela ilícita. Dentro da lícita, aí a gente já identificou comida, quando é usada de forma inadequada. Aí anos depois, um homem que com alcoolismo, belíssimo, inteligente, já tinha tentado se matar 5 vezes, entrou na programação de Alcoólicos Anônimos, tapou a garrafa e identificou que o problema dele não era só o álcool. Na verdade, ele foi para o álcool por causa desse outro, que era emoções. O nome dele é Groover. Groover ia para os eventos de Alcoólicos Anônimos, ficou em recuperação do alcoolismo, aí queria falar de emoções. Os que estavam com problema direto de álcool não gostavam da fala dele, porque Alcoólicos Anônimos é só partilha, né? 15, até 15 minutos um fala, depois outro fala. Não tem professor, não tem nada. É só essa partilha, riquíssima. Tem as revistas, os livros, vocês podem ter acesso. Para o cara que vê cerveja profissional e passa a beber comercial. Eu já vi muito alcoólatra de 20, 30 anos recair para normal, indo para sem álcool. E depois que ele recai, é porque o problema, de novo, ter observado, é que não é a bebida. Você está indo para a bebida porque você está fugindo. Tem gente que diz assim: bora beber para esquecer, bora beber para ficar alegre. Entende? Então, só por hoje, graças ao poder superior, tem 7 anos que eu não ingiro bebida alcoólica, nada nesse sentido. Mas a minha grande reflexão é: que bom ter as rédeas da minha própria vida. Eu posso me animar e conversar sem subterfúgio. Por que você tem medo de doença e de morte se você só vive fugindo da vida? Sua vida não presta, você tem que ter uma bengala. É a grande pergunta que me foi feita. Se você tem maturidade alguma, por que você não sabe viver a sua própria vida bem? Você tem que estar fugindo pela comida, pelo álcool, pela droga, pela bebida, pelas emoções descontroladas. A imaturidade, o álcool, ela nunca vai deixar de ser social. Mas entende? Por que eu vou precisar de uma com álcool ou de uma sem álcool? Por que eu vou precisar, para me sentir bem, comer até ficar estufado? Isso gera internamente um hormônio, uma enzima tipo dopamina, que dá uma sensação de prazer. Aí o Groover criou Neuróticos Anônimos, pediu os 12 passos, o pessoal não gostava de ouvir, ele só falava mais de emoções, já está há muito tempo limpo da bebida. Ele falava das emoções: raiva, ira, medo, ansiedade. Aí ele pediu ao Alcoólicos Anônimos para usar a programação de 12 passos. Só que no primeiro passo, ao invés de dizer: reconheço minha impotência frente ao álcool, que minha vida ficou ingovernável, Groover botou: reconheço minha impotência frente às emoções e que minha vida ficou ingovernável. E o resto é igual. Igual. Que a pessoa fugia pela emoção. Rapaz, eu só ficava calmo quando eu bebia. Então você também tem problema com emoções. Está aqui em Fortaleza, toda terça-feira de
7 às 9, no salão ali na São Gerardo, atrás da igreja São Gerardo, atrás, imediatamente, como fosse atrás do altar do padre, por trás, na rua de trás é o salão de Alcoólicos Anônimos, parece que é segunda, quinta e domingo. Terça-feira é Neuróticos Anônimos, ó. Não se lá, tá lá, tem os nomes lá. Terça-feira, 7 às 9, trata emoções, ó. Hoje funcionando. Gratuito, entra lá, escuta, partilha. Quarta-feira e sábado, 7 às 9 também, é Codependentes Anônimos. É a pessoa que já tem outro problema, se resolveu com álcool, se resolveu com narcóticos anônimos, se resolveu, não, está se resolvendo, porque é em recuperação, não tem cura, recuperação a cada 24 horas. Com as emoções, aí viu que estava cheio de problemas com os relacionamentos dentro de casa, né? Isso com a mulher, com o filho. Codependentes Anônimos. Quinta-feira, lá no São João de Tauá, isso fora, se você entrar na internet, tem tudo grupo online, mas tem um presencial aqui em Fortaleza. Que sorte, né? Todo canto tem não. Quinta-feira, numa escola lá no São João de Tauá, tem o Dependente de Amor e Sexo Anônimo. Tudo isso acabou sendo criado nos Estados Unidos e anda pelo mundo inteiro. Claro, tudo na vida que você não controla e que você não consegue ver, você é visto. Então é a mesma coisa, do jeito que o comedores compulsivos não vai te mandar se afastar da comida, mas você vai enxergar que come as emoções, e você vai comer o que é necessário no tempo certo. Quando você chega no DASA, dependendo de amor e sexo, ele não vai dizer que você não tenha sexo, de jeito nenhum. Ele vai fazer você compreender que você está usando o sexo como fuga e está criando relacionamentos distorcidos, e é que a sua vida fica ingovernável. Pronto. Aí você vai ter sexo como? De forma equilibrada, de forma agradável, não como uma fuga. Renato vai dizer quantas vezes, não tem isso. Ou apenas que não seja uma fuga, que seja uma coisa natural. Nós não fazemos muitas vezes de forma natural. Não fazemos. Então tá vendo, ó, o caminho dos anônimos, ele é um caminho trilhável a cada 24 horas. Em que você, ó, o dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro, que você se cuida e acaba fazendo bem só por ser você. É impossível você se cuidar de forma saudável e esse foguinho da sentinela, ele não se expandir, ele não aquecer ao redor. De cara logo, como eu falei, o cara que é aquele cara que bebe, toda vez que bebe bota boneco, só dele não beber já foi lucro, mano. Aquele dia naquela família não teve um boneco. Às vezes a gente faz destemperos com a comida que é gostoso, tudo isso é gostoso, meu amigo. Aí lá na frente é que o corpo cobra, a diabetes. Eu vim agora, eu tenho viajado ultimamente, uma sequência, né? Cheguei de São Paulo anteontem, já vou terça-feira, volto quarta. Eu chego no hotel, meu amigo, é comida demais. É comida, é doce. Sem fim. Mas eu, só por hoje eu lembro, olha, dentro dessas várias adicções, uma perigosíssima chama comedores compulsivos. Extensão. A hora que eu sento para comer, eu digo, opa, presta atenção. Não fosse, eu acho que ela estava rodando aqui dentro. Não é assim. Paulo fala isso. Tudo me é lícito,
mas nem tudo me convém. As emoções, no outro centro espírita, eu estou tendo a oportunidade de falar para umas pessoas que uma delas, a filha, cometeu suicídio no outro dia, menina jovem, pessoas que estão lidando com morte. O próprio dirigente do centro, a irmã dele faleceu semana agora. E é lógico que a partida material de alguém gera um abalo emocional. O Neuróticos Anônimos não vai dizer que você não tem emoção, mas que você não extravase, porque do lado do extravasamento vem a depressão. Você tem que ter uma espécie de compreensão e controle emocional. Chore, mas saiba que você vai ter que parar de chorar uma hora. Fale, mas saiba que uma hora você vai estar, sabe, sem pensar que você depois, você tem que entender que o compromisso da vida de Deus com você é que você nasceu para estar bem. É duro falar isso. Mas eu lembro de Neuróticos Anônimos. Hoje, eu não tive como ir, porque eu vim para cá. Partiu um amigo que eu conheço há muitos anos. Aí eu estava com ele há uns 15 dias. Ele extremamente afetado porque a mãe dele morreu. Ele ia no cemitério todo dia quase. Não comia. Já tinha tido problemas. Não sei nem do que é que ele desencarnou, mas lembro eu falando com ele, e o companheiro falando, ele disse, é assim a vida da mãe. Ele disse, Deus não foi bom comigo. Mas tua mãe morreu, tinha 97 anos, era lúcida, tem que partir, enfim. Não, mas Deus foi bom comigo não. Depois do almoço, minha mãe se deitava comigo, a gente dormia, e era, sabe, mesmo quarto. Eu disse, olha cara, eleva tua moral, tenta, eu sei, é mãe, é tudo, mas a gente, Deus, enquanto Deus mantiver a gente aqui, a gente tem que estar bem. Ele disse, Renato, faz 7 meses que a minha mãe morreu, e eu não me conformo. Eu lembrava de Neuróticos Anônimos, à vontade, mas eu sabia que ele não ia. Ele não estava aberto para pegar a palavra. Ele queria pegar aquela emoção. Renata, eu não sei de nada, mas o que eu podia fazer era isso. Desde a primeira semana ela faleceu, um dia eu fui lá do jeito que eu peguei daquele dia, 7 meses depois, o homem era do mesmo jeito. E não come bem, não se alimenta. Mas eu tinha aquela compreensão. Emoções viciam também. Vicia. É a mesma coisa de beber. É a mesma coisa de usar droga. Quando você entra de ladeira abaixo, porque você começa com uma pequena tristeza. Se você estiver dizendo, eu não posso continuar, eu tenho que arranjar uma saída. É aquela história, procura e achará, bata e a porta vai ser aberta. Mas você não quer, entende? Aí você desce, já soltaram um carro de ladeira abaixo, só a velocidade aumenta até ele bater. Às vezes a gente bate na morte, outras vezes começa pela depressão. Tem outro colega, e estou fazendo as partilhas aqui no modo que tem nos livros. Eles não dão o nome da pessoa, mas conta o caso, que o caso chama-se terapia de espelho. No caso você pode se enxergar. Cara inteligentíssimo, concursado, professor de história, geografia, 3 concursos. Começa a fazer uma aula muito politizada,
começa a ver o mundo com muito problema. Aí ele se acostumou, viu que dava ibope em falar do problema, o problema dos outros, é o presidente, é não sei o quê, foi se tornando um cara amargo. Dizer, cara, calma, tua vida é tua vida, a do presidente é a do presidente. Ah, bicho, é porque tu é isso, tu é aquilo, e Deus não sei o quê. Bicho. Mas eu estava compreendendo, cuidar das emoções também viciam. Ainda mais se você não se amar, porque você quer ser aprovado pelos outros. Ele deixa de andar com a gente, porque a gente não fala, não bate palma porque ele quer. Aí começa a procurar os grupos. Foi para outros grupos de pessoas que falavam o que ele queria falar. Começou a andar muito ali pelo Benfica. Começou a aumentar o nível dele de alcoolismo. Entrou e aumentou o nível dele de drogadição. Ah, meu filho, quando você está na ativa, o pescoço é daqui para cima. Quando não está no uso, cabecinha para baixo. Usa, né? É macho, é fêmea, é um negócio, ele dá um empoderamento, né? Só ficção. Ah, meu irmão, não sei o que, começou, mudou o estilo. O pessoal lá tudo usava muita tatuagem, ele mudou. Começou a usar bebida mais, droga mais, não sei o que, mudou tudo. Tinha um filhinho, um menino com problema autista, ele ajudava a cuidar. Aí a hora, me disse, como é que cuida se o cara com dinheiro? Ele metia um atestado estável, não ia trabalhar. E internado ali dentro do Benfica. Cai de um bar para o outro, e sempre tem alguém para conversar esse mesmo tipo de conversa. Não. Aí sumiu. Gastou tudo que tinha. O salário, pegou vários empréstimos. E a família conseguiu uma internação obrigatória. Ele estava lá, os caras agarra, amarra e leva para a internação. 6 meses internado, tratamento. Aí você vai e encontra nos alunos. Bem, aumentou uns 30 quilos, ó, transfere de uma coisa para outra. Saiu. Não, agora, Renato, meu negócio é rezar. Vou pro texto dos homens, vou não sei o que, Bíblia embaixo do braço. Esse cara calado, será que ele não está de novo transferido? Aí começou, né? Mazelado, mas Bíblia embaixo do braço, e gordura. E ele disse, poxa, cara. Ele continuou fugindo, não está usando a droga ilícita, não está usando as drogas ilícitas. Medicação psiquiátrica. Não, Renato, o negócio agora é igreja, grupo, e rezar, e o resto ele não diz, né, mas acho que comer, dormir, e afastar do trabalho, ir para o grupo. É uma luta, eu sei que é uma luta, né? Tá vendo? Não é fácil não, se cuidar não. É como diabetes, depois que você passou do 100, não é assim, né? Na glicemia. Para voltar, eu quero dizer diabetes, 110 diabetes, não é assim? Depois que você extravasou, meu filho, para você voltar, é possível, tem recuperação, mas não tem cura não. Não é assim, diabetes não tem cura, tem recuperação. Alcoolismo, doença de adicção tem cura, não tem cura, só tem recuperação. Tem que se cuidar quando? Todo dia e toda hora. Enfim, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano, o cara de boa desse jeito, você vendo que ele não estava de boa. Medicação psicotrópica, fugindo pela igreja,
e pela comida, e pela dormida, e pela droga lista do remédio tarja preta. Ó, e eu andando na minha bicicletinha, quando eu passo lá no Benfica, quem eu vejo? Ó. Eu pensei, ô rapaz, se ele não tiver recaído, a probabilidade de recair é grande. Porque se recomenda que você se afaste de pessoas, ambientes e situações. O cara vai para o canto que é mais prejudicial para ele. Cai é dentro, não é dentro. Passei uma vez, lógico que eu não fui falar com ele. Passei, olhei. 6 horas da noite passei. 12 horas da noite eu passei de carro. Estava sentado no mesmo canto. No outro dia era um domingo, passei e estava lá. Aí sumiu. A probabilidade dele ter voltado para casa limpo, eu acho que não é muito grande não. Aí o filho fica esperando, a esposa fica esperando, a mãe fica esperando, não é isso não? Não tem um problema com você que não se alastre. E não tem uma coisa boa que você faça com você que não seja um alívio para quem está do seu lado. Não é não? Por isso que eu acho assim uma coisa muito importante. O autoconhecimento proporcionado por anônimos. Que nós não podemos fugir por nada, nós estamos na vida para viver a vida. Lá eles costumam falar de uma nova maneira de viver, uma nova maneira de ver a vida. Mas você está vendo, toda adicção, ela é gostosa. A pessoa, como eu disse, o cara da emoção, ele vai entrando, é como se fosse se matando aos poucos. Não tem diferença. Esses médicos que foram afastados aí, que estavam cometendo crimes sexuais com as mulheres, será que eles começaram sendo afastados? Não, isso aí ó, são anos fazendo. O cara vai fazendo e vai aumentando, fazendo mais, né? Fazendo mais. É como quem bebe, começa pouco, depois vai aumentando. O cara da comida, ele começa logo grande, com 300 quilos? Não. O das emoções, ele entrou logo no primeiro dia com depressão? Não. Todo dia ele foi alimentando e aquilo foi crescendo. É duro, ó. Meu pai tem 91 anos, totalmente demente. E eu vou sempre conversando ali, tem uma irmã e minha mãe muito mais moram com ele, né? Dedicadas, e eu vou dizendo, olha, pode ser que a gente desencarne na frente dele, mas a probabilidade dele ir antes de nós é alta. Nem pode ser rápido, ou pode demorar muito, mas é importante que vocês vão considerando a possibilidade do meu pai morrer. Por que eu vou dizendo isso? Que a pessoa começa a se acostumar naquela lei, né? Aí às vezes a pessoa, na hora que parte, a pessoa fica sem chão. De novo, nenhuma depressão começa a depressão. Então todo dia eu sou instado a lembrar: dor, velhice, doença e morte. Renato, dor, velhice, doença e morte. Renato, Deus é o Deus que te desconforta. Haverá vitórias e haverá perdas. Sempre eu estou lembrando disso. Para quê? Para quando acontecer, não é se acontecer algo, eu me lembre que eu tenho que estar já no ponto de levantar. Toda vez que eu cair, eu já tenho que estar antenado em levantar.
Não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. Eu vinha no avião, e aí eu, sem sono, meu sono é pouco, aí botei lá no tablet lá, a vida do Christopher Reeve. Foi o Superman. Aos 42 anos ele fez 4 Superman, né? Ficou super famoso. Até hoje nunca mais fizeram Superman como ele. Ele andava de esqui, corria, nadava, andava de cavalo, e andando de cavalo, o cavalo foi dar um salto. Aí o cavalo parou, baixou a cabeça e ele desceu e caiu por cima do pescoço dele. Ficou tetraplégico. Aos 42 anos de idade, 3 filhos, com a segunda mulher já, uma mulher bem mais jovem. Literalmente, né? Você cai e tem que se lembrar que você tem que se levantar. Ele, com o apoio da família, aquele outro ator Robin Williams, extremamente amigo dele desde quando eles eram estudantes. Até dizem que se ele não tivesse morrido, talvez o Robin Williams não teria cometido suicídio. Foi depois. Esse homem foi tetraplégico, a mulher ficou com ele, não deixou, e os filhos, fantástico esse documentário. Se tornou o primeiro tetraplégico a chegar no Oscar. Ninguém acreditou que foi uma novela, imagina, não tinha acessibilidade, ninguém discutia nada. Criou uma fundação, Christopher Reeve, para tentar buscar investimentos para pessoas com deficiência, estudos de células-tronco, valorização, acessibilidade, tudo desencadeado porque ele saiu do escuro e apareceu na cadeira de rodas e falando e tentando e mostrando como era a luta dele, o esforço, e quantas pessoas não tinham daquele jeito, e tá vendo? O cara caiu literalmente, mas ele sabia que ele tinha que levantar. E levantou muitos. Aconteceu acho que em 95 e ele morreu em 2004. A esposa dele nunca deixou, belíssima, cuidou dele, trazia a família para perto. Tinha tido um filhinho com ela. Quando aconteceu, o filho dele mais novo, acho que tinha 2 anos, 1 ano, coisa assim. Ele andava naquela cadeira de roda elétrica, quando eu descobri que ele tinha uma leve sensação na ponta do dedo. Muito interessante. Quer dizer, olha aí, caiu, mas sabia, Deus não te fez para ficar no chão, levanta. E assim a queda, com a sua levantada, vai ajudar muitos. Olha aí como a caridade que você pratica com você, ela se irradia. Depois, quem tiver a oportunidade, veja Christopher Reeve, a história dele, um documentário. Tudo participou depois, ele daquele jeito foi para o Partido Democrata dos Estados Unidos, conseguiu que o presidente Barack Obama fizesse investimento bilionário para ajudar pessoas tetraplégicas, deu visibilidade. Muitos tetraplégicos diziam, olha, eu não tinha coragem de sair de casa, mas como ele, o Christopher Reeve, o Superman saiu, eu vou sair de casa. Eu não fui criado, independentemente de eu me mexer ou não, para ser escondida não, eu tenho que sair, eu tenho que falar. Aí apareceu uma moça tetraplégica, se formou em medicina, neurocientista, estudando células-tronco, só mexe a cabeça, gente. Aí eu vi o Paulinho, que eu era seguidor do Paulinho, que faleceu há poucos anos, né? O Paulinho, com menos de 1 ano de idade, ele teve aquele problema de pulmão, vivia dentro de um pulmão de aço, dentro de uma máquina, dentro do Hospital das Clínicas, viveu por mais de 50 anos dentro de um hospital. E o Paulinho fez um canal no YouTube, ganhou o prêmio, e todo dia ele botava lá e dizia assim: ei, viver vale muito a pena.
Ainda está lá os vídeos do Paulinho, quiseram roubar o canal, depois está lá. Tá Paulinho. A outra última colega de quarto dele, que saiu de lá, acho que é Luciano Sagri, pintava com a boca. Foi pro Jô Soares, ganhou prêmio. E a gente está aqui, beleza, e não quer se levantar. É só essa carinha de né? Levanta, cara. Ou então, não reclame quando Deus te tirar. Porque se você acha que não tem mais nada a aprender, e está aí acomodado nas suas adicções, só fugindo, ou pela comida, ou pela bebida, ou pela droga lícita, ou ilícita, ou pelo sono, ou pelo jogo, não vai morrer, pô. Tá certo. Você não dá valor à sua vida, você não vive a sua vida. Você foge. Então hoje essa palavra fuga, ela é central para mim. Sempre quando eu vejo, eu estou querendo fugir. Eu digo, ei, volta. Uma vez a pessoa perguntou assim, Renato, você já fala que você está bem uns 20 anos. Você acha bom? A maioria das vezes, desde que eu comecei, eu tenho vontade de vir. Mas essas horas que não vem, vai. Quando Deus quiser me tirar, Ele ou tira minha voz, ou arruma alguma coisa, ou o dirigente diz, não remarra aqui não. Mas aí apareceu, foi outro centro para eu falar, aparece outro e outro. E eu não quero ir, mas eu tenho que ir. De novo, eu fico refletindo. Quando a gente não fica atento, quer ficar em casa deitado. Não? A gente quer, eu já vivi, já tenho aquilo. Que é isso, cara? Falei aqui outro dia da dificuldade. Aí, ó. Ontem, como eu cheguei muito tarde, muitas coisas, eu leio 2 horas por dia, e quando eu tenho mais tempo, eu leio mais por dia, que eu não posso ter o bônus, mas eu fico evitando usar o bônus, entendeu? É poupança. Aí ontem eu atrasei. Eu não fiquei com raiva, porque realmente eu não tive condição de fazer. Mas hoje eu já estou voltando em dia. Você pensa que eu quero? Vocês devem saber a dificuldade que é ler. Dá som, dá tudo, né? Mas eu faço. Tá faltando 1 hora para botar em dia para não usar bônus. Eu vou botar ela em dia hoje ainda. Não quero. Mas me faz bem, eu preciso. Comer o tanto que eu quiser, eu quero, mas não me faz bem, eu não posso. Bebida alcoólica, não posso. E aí você vai encontrando novas formas de viver e muito bem. Muito bem. Todas essas questões. Emoções. Renato, e quando você estoura com alguém, agora eu tenho que lembrar. O egoísmo, que faz a gente ficar querendo se comparar com os outros, tem que sair por cima. Mas eu digo, olha, isso aí vai dar um buraco. Volte, peça desculpa. Se não consegue falar, hoje tem um amigo, o WhatsApp. Manda mensagem. Estava lá em São Paulo agora, eu disse uma brincadeira que eu acho que a mulher não gostou. Contei uma piada, ela achou que era machista. Eu achei o Instagram dela e mandei um pedido de desculpa. Porque às vezes a gente nem se sente que está fazendo aquilo. A gente está em desconstrução, né? Desconstruindo preconceito. Mandei a desculpa. Aí ela não respondeu, mandei de novo. Aí quando foi ontem à noite eu vi, ela tinha respondido, não, gosto de você, foi de sei o que, tudo bem, você nem percebeu. Mas de novo, eu tenho que lembrar, se eu tiver um descontrole, se eu abrir uma porta, eu tenho que tentar fechar. Se eu machucar, eu tenho que tentar reparar. Está lá, nos passos é o 9º passo. Reparação. Falar? Pode ser. O quê?
está dizendo que às vezes é a pessoa, né? Mas a minha pergunta é o seguinte: ela se sentiu machucada? Sim. Então eu peço desculpa, qual o problema? Tá, foi mal. Qual o problema? Quer ser feliz ou ter razão? Na hora, eu não tive jeito. Aquilo ficou na minha cabeça. Horas depois eu mandei um pedido de desculpa. De novo, se você faz, não importa. Essa é a questão. Em tudo Deus vai estar ali para nos ensinar. Tudo. Às vezes a gente é assim, insensível. Eu vim andando de bicicleta domingo, saí daqui e fui andar de bicicleta. Aí parece que vinha uma galera andando assim. Aquela ciclofaixa de 2, né? A mulher veio, ela bateu na minha perna e caiu no chão. Ela bateu em mim e caiu no chão. Eu parei e fiquei olhando. Aí veio outro levantar e outro não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, não, tudo bem. Fala que bateu, não sei o que. Eu vi, ela sentou, levantou. E eu tive dificuldade, pode dizer assim, porque eu, em tese, se fosse na sua compreensão aí que você falou, eu estava certo ou errado? Eu estava certo. Eu fiquei olhando. Aí o cara, não, pode ir, não sei o que. O cara foi brigar com ela, não sei o que. Aí ela, mas eu fiquei olhando. E fiquei olhando para mim. Porque eu exatamente, falaram aí, porque ele levantou ela. Era para eu ter corrido para levantar a mulher, entendeu? Era. Eu não sei se eu não fui porque eu achei que eu estava certo, ou porque tinha muita gente, enfim. O meu senso de solidariedade, eu acho que era para ser um pouco melhor. Eu parei, olhei ela cair lá. Aí eu vi um outro ajudar e outro, e eu fiquei só olhando. É aí, ó, que é a provocação que Deus está te fazendo, entendeu? Se você errou, não chora não, Renato, melhora. Mas eu fiquei. Aí depois de que a mulher sentou e tudo, aí eu disse, tá tudo bem. Aí o cara, não, tudo bem, pode ir. Mas eu senti meu coração endurecido. Às vezes o mundo cai aí, ó. Eu fico duro, assim, olhando. E é algo que Deus está mostrando. Olha, Renato, você tem que melhorar isso. Você tem que ser um pouco mais prestativo, sensível na hora. E eu sei que a partir do momento que Deus me mostra, Ele está me dando a oportunidade de mudar. Entendeu? É o caso. Então, do mesmo jeito que eu fui falar essa coisa para a mulher brincando, que não era uma mulher, era um conjunto de pessoas. Uma piada. Conhecida. Mas ela se sentiu no lugar. Pô, também não cumpridei não. Ela reconheceu, também acabou. Mas eu pedi desculpa. Então, finalizando, tá no tempo, né? E o horário. De novo, tá vendo? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Sede perfeitos, tá vendo? Sede, não é seja, é esteja em constante trabalho de aperfeiçoamento. Aí diz, ó, o dever é a obrigação moral, diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. É isso que eu estou falando. É por isso que me toca muito o Evangelho, quando Jesus estava assim num canto, a pessoa disse assim, bom mestre, e Jesus olhou para a pessoa e disse, bom é Deus. E a gente às vezes quer dizer que tem razão e que é bom, né? Jesus, que era Jesus, olhou e disse, bom é Deus. Ele não aceitou o título de bom. E a gente quer ser bom. Querer é bom, mas a gente acha que é bom. Entendeu? Acha, já tem certeza.
Aí é o egoísmo. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para reconhecer a diferença, e que seja feita sempre a vontade de Deus e não a nossa. Muita paz e boa semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver.